plano de Deus era marido amando esposa, esposa sendo submissa ao seu marido, criando os filhos na admoestação do Senhor, e esses filhos aprendendo com seus pais num lar equilibrado e dando sequência ao exemplo que receberam em casa. Mas o pecado desmancha esse plano original de Deus. O pecado, ele é a separação do homem e Deus. O pecado borrou, o pecado manchou essa imagem e semelhança, essa essência. Mas aí havia um plano desde o início para que nós fôssemos resgatados. E através deste plano nós receberíamos o remédio, que é o que nós vamos falar aqui hoje. O remédio que é o governo para as nossas emoções. A meta de Satanás, irmãos, quando ele entrou lá no Éden, a primeira meta dele era destruir a paternidade. A meta de Satanás é destruir a sua identidade, porque ele sabe que destruindo a sua identidade, ele consegue te afastar dos planos de Deus. Porque nós, muitas vezes, a gente tem, quando a gente passa dores e problemas, principalmente dentro do nosso lar, que é o nosso primeiro ministério, é a nossa primeira igreja, né? Eu sempre falo isso quando eu estou ministrando. O primeiro cuidado que nós temos que ter é a nossa casa. Então, quando ele atinge, fatalmente, quando ele atingir a sua casa, ele vai atingir a imagem que você tem de Deus. Né? Porque quando atinge a paternidade, muitas pessoas aqui tiveram problemas de paternidade, têm problemas de paternidade. E quando a gente é atingido nessa área, a gente costuma atrelar isso a Deus. Muitas pessoas que foram abandonadas pelos seus pais, sofreram negligências, rejeições, costumam desenvolver problemas em relação a Deus. Porque atrelam a Deus a imagem do seu pai terreno ou da sua mãe. Porque você teve talvez pessoas, aquelas que deveriam te proteger, aquelas que deveriam te guardar, né? Aquelas que deveriam te amar, foram aquelas que mais te magoaram, te feriram. E não há nada mais destrutivo, mais doloroso do que a gente ser atingido por quem a gente mais ama, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre governar nossas emoções nos lares. Porque é o primeiro lugar e o mais poderoso para nos atingir. Porque se uma pessoa de fora do seu trabalho, ou o seu vizinho, ou uma pessoa que você conhece te atingir, talvez até doa, mas não vai te ferir profundamente. Mas não existe nada pior do que você ser ferido por um pai, por uma mãe, por um irmão, por alguém próximo a você, algum familiar. A gente só é ferido por quem a gente ama profundamente. São essas pessoas que conseguem arrancar de nós a nossa imagem e semelhança do Senhor. E aí às vezes você chega aqui numa conferência como essa, foi preparada com tanto carinho, né, pastora Amélia? Eu vi lá no Instagram, estava tudo tão bacana, as meninas gravando. E aí você chega aqui cheio de expectativas do que o Senhor vai fazer, do que o Senhor pode fazer, Ele vai fazer. Só que de nada adianta você chegar aqui num lugar como esse, receber o que nós já recebemos aqui, o que ainda vamos receber e que vocês ainda vão receber nos outros dias. Receber essa palavra e não viver essa palavra. Porque não adianta só eu ouvir, eu preciso praticar aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração. Eu preciso colocar em prática aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida da minha família. Sabe por quê, irmãos, que o diabo ele tenta tanto contra a família?
Porque, como eu falei aqui, a nossa família, ela é a célula máter, ela é a célula principal. Uma família curada, uma família sarada, uma família que se respeita, uma família que honra uns aos outros, é uma bomba atômica no inferno. A gente vira um modelo que Satanás não consegue imitar. As ideologias que estão surgindo aí, elas vêm com muitos ensinamentos. Nós não somos contra as pessoas, mas eles tentam, o diabo, ele é imitador, ele não é original, né? Ele pegou aquilo que Deus fez de mais perfeito, que é a família, e agora ele está dando várias versões de família, contrárias à vontade de Deus. Nós amamos as pessoas, mas nós não concordamos com o que está sendo pregado aí, com o que está sendo ventilado. E agora eles foram para cima do que nós temos de mais precioso, os nossos filhos. Eu passei problemas com os meus filhos, principalmente as minhas duas meninas, dentro da escola, porque elas estavam sendo bombardeadas por amigas e amigos que estavam indo por essas ideologias, promovendo confusões na cabeça das crianças. E eu tive embates com as minhas filhas. Não que elas estivessem seguindo, mas elas estavam... Sabe, qual o problema deles quererem seguir? Né? A igreja é tão homofóbica. A igreja é tão isso, é tão aquilo. Nós não viemos falar aqui disso, irmãos. O que nós queremos alertar é que você precisa cuidar da sua casa. Porque você... Eu sei que aqui tem mulheres, mas também tem homens, tem pais aqui. Vocês são a principal barreira que o Senhor conta para que esse avanço de Satanás não entre na sua casa. Do que você tem se alimentado? Qual tem sido o alimento da tua casa, dos teus filhos? Você delega isso para a pastora Amélia e para o pastor Marcos? São eles que têm que cuidar disso? É o professor da salinha? Quem é que é responsável por criar os filhos na administração do Senhor? O grande problema do nosso desgoverno, das nossas emoções conturbadas, dessa epidemia de depressões e ansiedades e pânico, é porque nós dizemos que servimos a Deus, mas nós não entregamos o governo das nossas vidas a Ele. Nós não temos tempo para os nossos filhos, mas nós temos tempo para ficar 2 horas no TikTok. Nós temos tempo para assistir todas as novelas da Rede Globo. Nós temos tempo para maratonar séries e mais séries no Netflix. Os nossos filhos estão viciados em tela. Eu tenho de vez em quando, eu estou pegando no pé das dos meus filhos. Já não são crianças, né? Meu filho está ali, veio comigo dirigindo. 20 anos, eu tenho uma de 16 e tenho uma de 23. E a gente precisa se policiar, porque o alimento que nós estamos colocando dentro das nossas casas é o grande responsável pelo desgoverno que temos na nossa família.